Bem-vindos, queridos alunos, bem-vindas, queridas alunas. Dando continuidade às nossas aulas do estágio, vamos então hoje conhecer um pouquinho como elaborar o projeto do nosso estágio. Então, parabéns a quem já se definiu pela sua opção, ou opção 1 ou 2, não é? E então vamos elaborar o nosso projeto. O que é um projeto? O projeto é uma ideia do que eu gostaria de desenvolver a partir de agora, não é? Então, neste projeto, eu vou colocar todas as informações das ideias que eu tenho para o meu estágio, o que eu gostaria de fazer no estágio. Vocês receberam, então, o roteiro, não é? Para o projeto, já devem ter conhecido como elaborar um projeto na aula de metodologia científica, mas este roteirozinho é um roteiro bem prático. Então, é algo para nos facilitar, nos ajudar, e não para complicar. Por que o projeto nos ajuda? Porque ele já me orienta para as etapas que eu vou desenvolver para chegar a um determinado fim. Não é? E qual é o meu fim? Que no final do semestre eu tenha realizado o meu estágio. Então, para realizar o estágio, eu tenho que saber o que eu gostaria de fazer, não é? No meu estágio, o que eu gostaria de conhecer para, no final, chegar ao resultado obtido. Então, aqui nesta folhinha, vocês têm uma orientação a partir da capa. Nesse quadradinho aqui, nós temos a orientação de como fazer uma capa de um trabalho acadêmico. A capa não é norma da ABNT. Quem determina os padrões da capa é a instituição. Então, quem já fez um outro curso superior ou conhece algum trabalho, não é, de um colega, vai falar, mas a capa da UNB é diferente, a capa da Católica é diferente. Sim, porque quem determina a estrutura dos dados na capa é a própria instituição, ok? Então, é bom nós conhecermos como que a FATEL determina que seja a capa de um trabalho acadêmico. E isso para todos os trabalhos que vocês fizerem a partir de agora. Então, vocês, na folha, então esse quadradinho aqui representa a folha de vocês. Na minha folha eu não vou fazer margem. O que tem aqui como margem representa a lateral externa da folha, tá bom? Então, na folha, a primeira coisa que eu vou colocar aqui em cima vai ser o nome da FATEL, nome da faculdade, né? FATEL, Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília. Abaixo do nome da faculdade vem o nome do aluno, do professor, pode pôr o nome da disciplina, o nome do curso que vocês estão fazendo, turno, se é matutino ou masculino, matutino ou noturno. E no meio da folha, então, vocês vão colocar o título do seu trabalho para ser identificado. Então, qual é o título desse trabalho? É um projeto de estágio supervisionado, não é? Estágio supervisionado, no caso 1, estágio 1. E embaixo, Brasília DF e a data que vocês estão realizando o seu projeto, ok? Então, essa é a estrutura da capa de qualquer trabalho que vocês forem fazer a partir de agora. Vamos supor que o professor fala, olha, no meu trabalho eu não quero capa. Então, vocês não põem a capa e põem todos esses dados aqui em cima direitinho, tá? E já começa logo em seguida o trabalho. Mas não falou? Faz a capa que fica um trabalho bem apresentável. Por que é importante a estrutura da capa seguir sempre o mesmo padrão? Porque o professor tem 200 alunos, vamos dizer, não é? Que ele dê aula em todas as turmas da FATEL.
Então, ele vai ver, um põe o nome embaixo, outro põe em cima, outro põe atrás, outro põe no fim do trabalho. Aí ele diz, de quem é esse trabalho? Até achar o nome de 200 alunos, um em cada lugar, não é? Já dificultou para o professor. Então, a norma, sempre que existe uma norma, é para facilitar a comunicação. A norma é para facilitar com que nós nos entendamos melhor, tá bem? Então, no início, assim, um pouquinho trabalhoso, porque é novidade, não é? Então, a gente fazer um trabalho dentro das normas é um pouquinho trabalhoso, porque eu não conheço, mas depois fica habitual e os trabalhos de vocês ficam cada vez mais bonitos e mais no estilo científico, né? Acadêmico. Então, muito bem. Então, comecem a praticar a capa de um trabalho acadêmico, fazendo a capa do seu projeto, tá bom? Depois, a segunda folha do meu projeto vai ser o quê? Vai ser o sumário, só que o sumário é opcional. Em um projeto você pode pôr sumário ou pode não fazer sumário, tá bom? A norma não fala em sumário para o projeto, mas eu posso, se eu quiser, eu posso fazer, não é? Então, falando assim, como eu disse para vocês, a capa vai ser a primeira folha, não é? Na segunda folha vem o nosso sumário. Então, como que eu começo, que eu vou contar as páginas do meu trabalho? A capa conta como 0. Então, capa sempre começa. Se eu puser capa, começo contando como 0. Se eu não puser capa e a introdução já começar aqui, na primeira folha, então ela começa a contar como 1 mesmo, tá bom? Então, se é capa, 0. Sumário, 1, 2, 3, e aí vai adiante até o final. Só que a numeração em um trabalho acadêmico, ela começa a aparecer na folha da introdução. Então, no nosso caso aqui, ela iria começar a aparecer só aqui na terceira folha, que vai ser, por sinal, a folha número 2, não é? Porque eu comecei 0, 1, 2. Então, ela começa a aparecer aqui. E onde vem a numeração de um trabalho acadêmico? No canto superior direito, aqui em cima. Ah, mas o Papa escreve as cartas dele e a numeração vem lá embaixo. Mas é outro tipo de trabalho, não é? Então, no nosso trabalho acadêmico, a numeração vem sempre aqui no cantinho superior direito, tá bom? Então, agora sim, já fiz a capa, eu quero fazer um sumário e vou então agora começar a elaborar o projeto. A primeira coisa que vem lá em cima, na outra página, é o tema. Então, eu coloco o tema do meu trabalho. O tema é o objeto de interesse do meu estágio, né? Por que eu falo que é objeto de interesse? Porque pode ser diferente do título, não é? O título vai dizer realmente o que foi o seu trabalho. E o tema é o que eu pretendo realizar no meu trabalho, né? Então, o tema dá ideia de futuro, o título dá ideia do trabalho já realizado, tá? Então, mais ou menos é essa diferença que nós podemos colocar entre tema e título, não é? Como que eu vou definir o tema? Em um trabalho acadêmico, o mais difícil é definir o tema, porque depois que eu definir, aí é só realizar, né? Então, como que eu defino o tema do meu trabalho, no caso, o tema do meu estágio? De acordo com o meu interesse, de acordo com o interesse do aluno, não é? Por isso que às vezes o aluno chega no final do curso
e fala assim: professora, me passa uma lista de temas de TCC que eu possa escolher um. Não existe lista de tema. Quem define o tema é o próprio aluno, porque vai partir do interesse dele. Por isso que existem várias opções de estágio e cada um vai escolher a sua área de estágio. Por exemplo, se eu escolher catequese, não é? Um vai escolher catequese, mas vai se interessar por conhecer qual é o perfil do catequista, não é? O que os documentos da igreja falam sobre o perfil de um catequista. O outro vai conhecer catequese também, mas quais são os conteúdos que a igreja indica para que uma catequese seja evangelizadora, que transmita realmente Jesus Cristo, a experiência de Jesus Cristo. Né? Outro já vai falar, não, mas eu pretendo fazer um trabalho de catequese em termos de conteúdo, mas preparação para a primeira Eucaristia. Não é? O que se trabalha para preparar um jovem, uma criança, para fazer a primeira Eucaristia? Então, vocês estão vendo, dentro de um tema mais amplo, nós vamos procurando restringir o nosso tema. Né? Muito bem, então o tema vai ser definido de acordo com o interesse do aluno. Eu achei muito interessante conhecer uma ONG que trabalha com mães solteiras que vão ter bebê, não é? A ONG contra o aborto, a ONG em defesa da vida, e tantas áreas que nós temos, né, a conhecer para atuar. Muito bem, então, escolhido o tema é o que será trabalhado no estágio a partir do interesse e do tempo do aluno. Não é? Posso ter interesse em algo que eu conseguiria fazer a longo tempo, mas o meu estágio termina em dezembro, então eu preciso considerar também o tempo. Eu vou ter tempo para isso, não é? Então, deve ser delimitado, como eu já dei várias ideias, não é? Considerar o interesse e a motivação do autor pelo assunto, a sua significação, os valores e oportunidades que o estudo trará para o crescimento do conhecimento. Então, olha só a importância, não é, de se definir um bom tema. Muito bem, já sei em qual área eu gostaria de estagiar. Então, eu começo a introdução. A introdução do meu projeto consta desses vários itens aqui a seguir, não é? Eu vou apresentar, na introdução, eu vou apresentar o tema, o trabalho do estágio, qual instituição será pesquisada, em qual área daquela instituição, por exemplo, se eu quiser pesquisar a FATEL, qual área da FATEL que eu vou pesquisar? É a sua área administrativa, é o seu plano de desenvolvimento ou é a sua área acadêmica, é o seu projeto pedagógico do curso que eu estou fazendo ou de outro curso, não é? Então, aí vocês vão apresentar a instituição e qual área da instituição que vocês vão estudar. Justificativa é o convencimento da importância de se fazer estágio nesta determinada área. E por que eu gostaria de conhecer esta área do estágio? Então, vocês veem, eu dei assim passo a passo, mas no seu projeto vocês não precisam salientar esses subitens. A cada parágrafo novo, já lendo o seu projeto, eu já identifico, não é? Quem ler vai identificar. Ele está apresentando a área que ele vai estagiar. Ele está falando, olha só como é importante, olha a justificativa de fazer um estágio nesta área. Não é? Então, a própria redação contínua da introdução vai dando esse passo a passo. Apresentei a justificativa, eu passo a destacar
uma situação, um problema para ser respondido. O que é um problema? Não é algo que vai me emperrar, prejudicar o meu trabalho, dificultar. Não. É uma questão que eu levanto e que eu gostaria de responder com o meu estágio, não é? Então, por exemplo, eu vou trabalhar catequese e vou trabalhar a questão da outro assunto na catequese, da participação dos pais na catequese. Qual é o meu problema? O que me leva a me interessar por isso? Eu sempre fiquei assim pensando no seguinte: por que será que os pais não participam da catequese dos filhos? Não é? Então, o problema não é a dificuldade, não, mas é aquilo que instiga, que você fica pensando naquilo. Poxa, mas por que será? Não é? Por que será que existe uma ONG em defesa da vida? Por que será que as mães, não é, solteiras procuram muitas vezes realizar um aborto? Então, é aquela instigação, não é? Aquela motivação para você realizar o seu trabalho. Este é a questão problemática, mas não problema no sentido de dificuldade, tá? Depois, então, eu passo a responder com uma resposta que eu teria hoje. Então, hoje, sem fazer o estágio ainda, parece que os pais não participam da catequese. Essa é a minha hipótese hoje. Não participam porque nunca foram convidados. Essa é a minha hipótese. Eu acho que deve ser isso, né? Então, a hipótese é a única hora, a única oportunidade que eu tenho para um trabalho científico de entrar um achismo, né? Bem, para esse problema, talvez seja esta resposta. Depois, no desenvolver do seu estágio, da sua pesquisa, é que você vai ou confirmar realmente era isso, ou vai ampliar, não é, a sua hipótese. Pode até negar. Se negar deu errado o seu trabalho, não, aí é que foi bom. Por quê? Porque ampliou o meu conhecimento, não é? Depois de estudos, depois da pesquisa realizada, o meu conhecimento que eu tinha inicialmente foi ampliado, tá bom? Muito bem. A partir desta motivação que eu tive, eu quero chegar a um determinado lugar. A este lugar que eu quero chegar, ou a este fim que eu quero chegar, é chamado de objetivo. O que eu quero com esse meu estágio? Eu quero conhecer melhor qual é o perfil do catequista orientado pela igreja para que realmente a evangelização das crianças aconteça, né? Então, esse é o meu objetivo maiorzão. E para chegar a conhecer isso, eu vou dar passo a passo, né? Vou passar pelo passo a passo. Então, este passo a passo é que são os objetivos específicos. Então, para chegar a conhecer o perfil do catequista, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisa teórica. Então, primeiro objetivo específico em todo tipo de trabalho é pesquisar o que os documentos estão falando sobre o assunto, não é? O que a Sagrada Escritura nos traz na Palavra de Deus sobre o assunto, o que os padres da Igreja Patrística traz de ensinamento sobre o assunto, não é? Depois, eu posso ter uma parte prática, testemunhal. Então, este testemunho eu posso procurar em revistas, não é? Que tragam assuntos de catequese, eu posso procurar em entrevistas publicadas em sites confiáveis, eu posso procurar com palestras que eu possa assistir, não é?
Então, todo esse passo a passo que você pretende dar para chegar a conhecer, não é? Chegar a atingir aquele objetivo maior. Estes são os objetivos específicos. Depois, qual é a metodologia? Bem, para nós já está mais fácil, né? Quase que definida. O nosso estágio será feito por meio de pesquisas, por meio de tecnologia de informação e de comunicação. Qual é a tecnologia que eu vou utilizar? Eu vou utilizar internet, eu vou utilizar livros da biblioteca, eu vou utilizar documentos das instituições. Então, essa vai ser a metodologia do estágio, tá bem? Aqui, vocês quiserem, pode até colocar a portaria, não é? Que foi passada para vocês, que autoriza o estágio por tecnologia de informação e de comunicação. Como que eu vou me organizar nesse semestre para chegar, primeiro, a definir a área do estágio, depois, elaborar o projeto, preencher todos os documentos do estágio, fazer as pesquisas, elaborar o relatório e chegar a montar o meu portfólio. Aí eu faço mais ou menos um cronograma distribuindo mês a mês, não é? Quais são as etapas que eu vou procurar seguir e cumprir para que em dezembro o meu estágio esteja completo. Muito bem, e a outra etapa, então, seria informar quais as referências que você vai pesquisar, quais os documentos da internet, quais as fontes, não é? Quais os autores, você vai se basear em algum autor específico, em alguma obra específica. Aí eu vou conhecer a catequese de acordo com o documento do Papa João Paulo II. Então, vou me basear na catequese tradente, vou estudar esse documento. Não é? Então, aí cada um vai já selecionar o seu material para conhecer a sua área do estágio. E depois, se tiver algum anexo, se você já viu alguma entrevista, então você põe também no seu projeto, tá bom? Se houver, se não houver, não há necessidade. Observações metodológicas, seguir as normas da ABNT para redação. Né? Quais são essas normas gerais para nós? Utilizar papel tamanho A4, se eu for imprimir o material, não é? Tamanho A4, branco, ou aquele papel reciclado, hoje também é aceito, não é? Com as margens na esquerda, em cima, e na esquerda, 3 centímetros e 3 centímetros. À direita e embaixo, 2 centímetros e 2 centímetros, ok? Então, esse é um padrão da ABNT. Por que 3, 3, 2 e 2? Porque aqui, não é? Quando eu for grampear, já vai comer praticamente 1 centímetro. Então, os dados ficam distribuídos na folha igualzinho. Voltando um pouquinho aqui na capa. Os dados da capa, eles são centralizados, tá bom? Depois eu vou formatar com os dados todos centralizados. Não é juntando aqui do lado direito, não é jogando para a esquerda, são todos os dados centralizados, ok? Depois, durante o texto, né, do meu trabalho, os dados são justificados. Qual é a letra que eu vou usar? Pela norma, se indica a letra Arial ou a letra Times New Roman. Tamanho 12 no texto, e se tiver alguma citação recuada e a parte do parágrafo, tamanho 10, a letra menorzinha, com espaço mais juntinho, espaço 1. No texto, letra 12, espaço 1,5, tá bem?
Muito bem, quais são as outras informações que nós poderíamos dar? Se for imprimir, eu posso, hoje em dia a norma possibilita imprimir frente e verso da folha, ok? Antigamente falava que não, que era só na frente, mas hoje, com toda a consciência ecológica, já se indica que seja frente e verso. Então, essa é a primeira etapa do nosso trabalho, elaborar o projeto do nosso estágio. Então, este é o trabalho para esta semana, elaborar o projeto do seu estágio e me encaminhar. Pode encaminhar por e-mail, pode encaminhar no WhatsApp, pode encaminhar no Moodle, tá bem? Como vocês acharem melhor. E qualquer dúvida que tiverem, porque as dúvidas só começam a surgir quando nós começamos a executar, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, ok? Então, bom trabalho, bom estágio e parabéns por já estarmos caminhando até a próxima semana. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa semana, fiquem com Deus e até a próxima semana.